A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 2 e versículo de número 7, 17 e 23, que vai nos dizer assim: Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora. Está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Agora o versículo de número 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Agora o versículo 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, o quanto Ruth era esforçada. Ruth, ela se esforçava para viver o propósito. Ruth não cruzou os braços, ela não esperou cair do céu, irmãos, mas ela foi em busca do que ela necessitava. Muitas vezes queremos viver os propósitos, mas não queremos nos esforçar. Não queremos fazer a nossa parte. Ruth sabia que ela precisava de sustento. Ruth sabia que ela tinha um propósito para com a sua sogra. Você tem um propósito de Deus. Aí você diz, mas irmã, as portas estão fechadas. Tudo para mim, humanamente falando, é impossível, é improvável. Pois é. Na história de Ruth também era. Ruth saiu da sua própria terra, foi para uma terra estranha, uma terra estrangeira. Ela era estrangeira ali, irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que ela se esforçou naquele lugar, mesmo quando tudo estava desfavorável. Porque ela e a sua sogra, elas estavam ali, irmãos, em uma situação humilhante. Elas eram viúvas, não tinham ninguém humanamente falando por elas, mas Ruth não se entregou ao momento. Deus me trouxe aqui com essa palavra para lhe dizer, se esforce, não se entregue ao momento. Declare comigo, eu vou me esforçar, não vou me entregar ao momento e minha história vai mudar. Eu vou me esforçar, não vou me entregar ao momento e a minha história vai mudar. Deus, Ele tem reservado para a sua vida algo novo. Deus, Ele tem algo diferente para fazer na sua história. E através dessa palavra o Senhor te visita, para lhe dizer, não seja alguém que diante das dificuldades cruza os braços. Não fique esperando cair do céu, mas seja alguém que se esforça para que os propósitos de Deus se cumpram. Se Ruth ficasse em casa preguiçosa, sentada esperando cair do céu, ela conheceria a Boaz? Não. Ela só conheceu a Boaz porque ela entrou no campo dele, irmãos, porque ela estava ali trabalhando. É tanto que os homens que trabalhavam com Boaz estavam ali observando a Ruth. E o servo, ele falou que Ruth era alguém que estava ali, irmãos, desde a manhã até aquele momento trabalhando, só parou um pouco para descansar. Mas Ruth era alguém, o que? Empenhada. Ruth era alguém que trabalhava. Ruth era alguém que tinha garra. Porque tem gente diante das dificuldades pensando em parar. Tem gente diante das dificuldades pensando que os propósitos caem do céu, mas não é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte para vermos resultado. Declare comigo, eu vou fazer a minha parte e o resultado vai chegar. Eu vou fazer a minha parte e o resultado vai chegar. Só tem resultado, irmãos, quem faz a parte dele e dela. Quem se esforça para viver. Só tem colheita quem planta. Tem muita gente, irmãos, que quer colher o que não plantou e não tem como. E o Senhor diz para você, se você quer ter uma boa colheita, você precisa ter um bom plantio. Você precisa se esforçar. Um bom plantio, irmãos, ele só vai dar se você arar a terra.
Se você adubar, se você molhar, se você cuidar daquilo que você plantou. Os nossos esforços é a mesma coisa. Para ter colheita, eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte. Você observa que ela mesmo, Ruth, falou com a sogra dela: deixa-me ir buscar pra gente o quê? Alimento. Deixa-me ir. Eu não posso ficar parada. Eu não posso ficar aguardando o cair do céu. Versículo de número 2, olha a Ruth falando com Noemi. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ruth falou com Noemi: deixa eu ir lá, porque eu tenho que suportar o processo para viver o propósito. Eu tenho que honrar o propósito que está nas minhas mãos. Qual era o propósito que estava nas mãos de Ruth? Cuidar da sogra dela. Quando nós somos fiel no pouco, irmãos, Deus nos coloca sobre o muito. Tem muita gente querendo viver o muito de Deus, Tem muita gente querendo galgar grandes resultados. Tem muita gente querendo ver portas grandiosas abrirem, mas elas só vão abrir quando você se posicionar. Quando você entender que o propósito de Deus, ele só acontece na vida de quem guarda a fidelidade, de quem se esforça para agradar a Deus, de quem se esforça para viver o propósito do Senhor. Você precisa honrar o nome que você carrega. Você não carrega o nome dos homens, você carrega o nome de Deus. Ruth aqui carregava o nome de Deus, porque ela disse o que? Noemi, o teu povo é o meu povo. E o teu Deus agora é o meu Deus. Então pronto. Então eu vou fazer jus daquilo que eu mesmo falei que faria. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: se esforce. Que as pessoas olhem para você e vejam você uma pessoa esforçada como Ruth. O Boaz, ele perguntou ao servo informações sobre Ruth. Ele teve informações sobre ela, o que é boa. Porque ela era alguém esforçada. Ela não era alguém que esperava cair do céu, irmãos. Você tem uma promessa de Deus. Deus tem propósito na sua vida. Não seja alguém que cruza os braços e diz: Deus vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Mas você tem que fazer sua parte. Você tem que se esforçar. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler Bíblia. Você tem que estudar. Tem muita gente, irmãos, aqui que tem propósito de Deus. Deus lhe chamou para algo. Só que muitas vezes está faltando esforço da sua parte. Eu sei que as lutas, irmãos, às vezes, elas tentam nos paralisar. Eu sei que às vezes os desertos, os vales, os processos são tão dolorosos que às vezes a gente não tem força para se levantar. E tem gente aqui que está entendendo o que Deus está falando. Porque muitas vezes você não tem força para se levantar. Mas Deus está dizendo: mesmo sem força, busque força no Senhor e faça a sua parte. Você observa aqui que Ruth, ela buscou força, irmãos, onde ela não tinha. Ela buscou força no Deus que ela servia e ela se levantou. Porque humanamente falando, ela estava entristecida. Humanamente falando, ela estava em uma situação completamente desfavorável. Havia perdido seu marido. O seu sogro havia morrido, o seu cunhado também. A sua sogra estava ali, mas já estava envelhecida. A situação não era nada favorável. A cunhada havia abandonado. Porém, ela foi alguém que não olhou para as circunstâncias. Você tem tudo para olhar para as circunstâncias contrárias. Você tem tudo para fitar os teus olhos naquilo que humanamente falando é impossível. Mas o Senhor, através dessa palavra, Ele lhe trouxe aqui para te dizer: mesmo que tudo seja improvável, mesmo que tudo seja impossível, seja alguém que não pula etapas, seja alguém que vive os propósitos e que se esforça para viver o que Deus tem para você. Muitas vezes nós vemos pessoas tendo boas colheitas, não é verdade? E não entendemos o porquê que elas chegaram a essas boas colheitas. Mas muitas vezes, irmãos, boas colheitas são frutos de grandes esforços. Pessoas que se esforçaram para viver.
pessoas que não dormiram direito, pessoas que se abdicaram de muitas coisas, pessoas que se esforçaram para chegar onde chegaram. Você observa que grandes pregadores, eles não chegam ali do nada, eles se esforçam muito. Grandes pastores que Deus levanta, eles não chegam ali por nada, eles se esforçam muito. Grandes empresários que chegam a patamares elevados, eles não chegam ali por nada, eles se esforçam muito. Nós queremos viver resultados, mas esquecemos que é necessário esforço. Não esqueça que você ter grandes promessas de Deus não te isenta de você se esforçar. É aí que você tem que se esforçar? É aí que você vai ter que orar sem vontade, ler Bíblia sem vontade, chorar, mesmo quando tudo parece que está humanamente falando fechado, e ir chorando às vezes, levando a preciosa semente e regando com lágrimas. Tudo estava desfavorável para Ruth, mas ela era esforçada. A porta pode estar fechada para você. A situação pode estar completamente desfavorável, mas Deus quer ver os seus esforços. Deus quer que você seja alguém que diz: eu vou me levantar. Porque eu vejo Deus, irmãos, animando pessoas aqui. Eu vejo Deus levantando gente aqui que estava realmente prostrada. Que estava realmente prostrado diante de algumas situações adversas. O vento veio tão grande que você se prostrou. E você realmente não estava mais se esforçando. E você realmente já não estava mais fazendo a sua parte. Porém, Deus está dizendo: eis que eu pego na tua mão, e te levanto. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te sustento. Não temas, eu te fortaleço. Para haver uma restauração completa na história de Ruth, da sogra dela, na história de ambas, precisou Ruth se levantar. Alguém precisa se levantar para haver restauração nessa casa. Alguém precisa se levantar para haver restauração nesta família, e este alguém é você. O Senhor está te animando porque Ele diz: eu conto contigo, eu não vou escolher outra. Eu não vou escolher outro, eu te animo, para que você possa viver o meu propósito. Entrou aqui que só você e Deus sabe como você está. Mas Deus está dizendo: até hoje, esse desânimo estava dentro de você. Até hoje você estava inerte, parado. Até hoje você não estava tendo reação diante de algumas dificuldades. Mas a partir de agora, eis que eu te tomo pela tua mão direita. Eis que eu te levanto, eis que eu te sustento, eis que eu te ajudo, eis que eu te fortaleço. Deus está te fortalecendo. Deus está te animando. A tua história não vai terminar na vergonha, Ruth. Você declarou que o Senhor nosso Deus é o teu Deus. Minha irmã, você declarou que Jesus é o teu Salvador. Meu irmão, você declarou que Jesus é o teu Salvador. Por isso Ele vai mudar a sua história. Por isso Ele vai transformar o seu cenário. Só se esforce. Só faça a sua parte e nunca esqueça disso. Deus me dá grandes promessas. Deus me entregar grandes sonhos. Não me isenta de eu ter que me esforçar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte, porque Deus faz a dele. Quando você se esforça, o milagre acontece. Quando você se esforça, Deus, Ele faz o impossível acontecer. Ruth estava sendo observada. Ruth ficou cerca de 4 meses trabalhando no campo de Boaz, sendo observada. O céu está lhe observando. E depois, meu irmão e minha irmã, deste processo, depois de todos os esforços, tem resultado. Houve resultado. Sabe o que aconteceu? Ruth se casou com Boaz. E Ruth se tornou dona de todo aquele campo. Por quê, irmãos? Porque ela se esforçou. Porque era uma mulher esforçada. Porque era uma mulher que não deixava a situação falar mais alto. Mas era uma mulher que se esforçava para viver o propósito de Deus. Era uma mulher que se esforçava para ver Deus trabalhando. E Deus está dizendo: quer viver resultados?
quer viver dos céus propósitos grandes, se esforce. Ruth não sabia, mas Deus já havia reservado o encontro dela com Boaz. Você não sabe, mas Deus já reservou o seu milagre. Deus já reservou a sua bênção. Enquanto você está se esforçando, o céu está lhe olhando. Enquanto você está se esforçando, Deus está olhando e dizendo: ali é minha filha, daqui a pouco eu vou honrar ela. Ali é meu filho, daqui a pouco eu vou honrar ele. Por quê? Porque tem feito a parte deles. Porque tem se esforçado. Declare comigo: eu vou continuar me esforçando. E Deus vai me fazer viver milagres. Eu vou continuar me esforçando e Deus vai me fazer viver milagres. Amém? Se esforce, porque Deus tem resultados para aqueles que se empenham naquilo que precisa ser feito. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Oh, Senhor, obrigada por nos animar, obrigada por nos sustentar, nos pegar pela mão direita e nos levantar. Pai, quantas pessoas estavam aqui exaustas, quantas pessoas não estavam mais se esforçando, porque elas pensavam que tudo estava perdido, porque elas achavam, Pai, que a história delas não mudaria, não ia haver saída. Mas Tu és um Deus de milagres, Senhor. Tu és um Deus de resposta. Tu és um Deus de recompensa. E da mesma forma que o Senhor agiu a favor, Pai, de Ruth e de Noemi, eu creio que o Senhor está agindo a favor do teu filho e da tua filha, que vai se esforçar a partir de hoje, que vai começar a se empenhar no que precisa ser feito, porque eles querem viver resultados, e só vive resultado quem se esforça, quem suporta o processo, quem é fiel diante das adversidades. Pai, abasto, candaraia, que os teus filhos, Pai, guardem o propósito, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Quando eles se esforçam, o resultado chega. Quando eles fazem a parte dele, a colheita é grande. E eu creio, Pai, que pessoas que estão me ouvindo agora vão ter uma grande colheita. Eu creio que pessoas que estão me ouvindo agora, rabasturiante, urabacandaraia, vão ver o Senhor agindo de maneira especial pela vida delas, como Ruth viu. Ruth viveu grandes resultados que nem ela imaginou que ela viveria, porque ela era esforçada. Que os seus filhos não esqueçam, Pai, que a promessa não isenta eles, Senhor, de se esforçar. Que possamos fazer a nossa parte, porque o Senhor faz a tua. Deus, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada pelo ânimo que o Senhor está nos entregando. Obrigada, meu Pai, pelo vigor, meu Pai. Obrigada porque nós estamos sendo revigorados, animados, Pai, para vivermos os teus propósitos. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Que o Senhor venha, Pai, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de se esforçar, porque Deus tem grandes resultados para a sua história.
Quanto mais você se esforça, você se aproxima de viver os resultados. Ruth só entrou no campo que pertencia a Boaz, ao resgatador, porque ela fez a parte dela. Quando você faz a sua parte, Deus, ele te faz viver restauração, restituição. Deus abre portas. É tempo de se levantar, é tempo de se esforçar, porque em meio às dificuldades, Deus vai honrar a sua fé e os seus posicionamentos diante dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.